Olá! Nessa aula você vai aprender como fazer hospedagem gratuita do seu site WordPress. E para fazer isso, você já aprendeu quais são os tipos de hospedagens que existem, gratuitas e pagas. Você vai ver nessa aula como utilizar um serviço de hospedagem gratuito. Lembrando que lá na seção Contratando Hospedagem Paga, lá eu mostro como contratar uma hospedagem paga e como comprar um domínio, como por exemplo, jamiltondamasceno.com.br. Então nessa sessão eu mostro como fazer isso. Mas para o curso você não precisa contratar uma hospedagem paga. Você pode começar e terminar o curso utilizando apenas hospedagem gratuita. Nós vamos então nessa aula ver a 00 Web Host, que é uma ótima hospedagem gratuita. Eu já adianto, quando se trata de hospedagem gratuita, você vai enfrentar, em alguns momentos você pode enfrentar certas lentidões ou você ter que fazer mais de uma vez o mesmo processo. Isso acontece em hospedagens gratuitas. Em hospedagens pagas, isso já não acontece. Então peço bastante paciência na hora de utilizar uma hospedagem gratuita. Lembrando que aqui no curso nós teremos mais opções de como hospedar o seu site. Então 00 Web Host é uma. Caso você não consiga utilizar a 00 Web Host, você pode testar uma outra opção. Pode ser que no momento que você está utilizando a hospedagem passe por algum processo de lentidão e aí você pode simplesmente utilizar outra hospedagem. Nós vamos então utilizar a 00 Web Host. Para isso, nós vamos acessar aqui o site. Você também tem esse link como recurso dessa aula. Aqui você pode escolher o idioma, já aparece aqui como PT de português e nós já estamos vendo todo o site em português. Perceba que aparece aqui hospedagem de site grátis e ele exibe o Comece Agora. Então você vai localizar a hospedagem gratuita. Enquanto essa aula está sendo gravada, eu desço um pouco mais aqui e eu já tenho as hospedagens. Eu tenho hospedagem gratuita. Perceba que ela tem algumas limitações. Lá na seção de hospedagem paga eu explico melhor, mas nesse caso nós vamos escolher a hospedagem de site grátis. Nós vamos então descer, eu vou registrar-se grátis, vou clicar aqui e eu consigo então acessar e fazer o cadastro utilizando essa hospedagem gratuita. Bem, aqui você vai fazer um cadastro. Você vai colocar o seu e-mail e a sua senha e vai repetir a senha, lembrando que ela tem que ter 8 caracteres ou mais. Então você vai fazer o seu cadastro, fez o cadastro, aí sim você pode fazer a autenticação aqui no 00 Web Host. Esse cadastro é um cadastro simples, pode ser que ele envie um link de confirmação no seu e-mail, você vai acessar o seu e-mail, clicar nesse link e a sua conta então está liberada para utilizar. No meu caso, eu já tenho uma conta, Entre. Eu vou clicar aqui em Entre e eu vou configurar então aqui a minha conta. E na próxima tela, eu vou então configurar aqui o e-mail e a senha e vou clicar aqui no botão Entrar para logar aqui. E ao logar o usuário, você já consegue visualizar esse painel. Aqui ele dá as boas-vindas em inglês, lembrando que você pode clicar com o botão direito e escolher aqui traduzir para português. Utilizando o Chrome, caso você não tenha o Chrome, você pode fazer download Chrome e você consegue utilizar o traduzir para o português e ele faz então a tradução. Só que no meu caso, eu não vou selecionar essa opção, vou colocar o It's Not My First Rodeo, Take Me to the Panel. Nós vamos então clicar aqui e ele vai me levar direto para o painel. E aqui eu vou criar o meu primeiro projeto. Com o botão direito eu vou traduzir para o português e você consegue já visualizar. Dê um nome ao seu projeto. Nós podemos então colocar aqui o nome do projeto. Eu vou então colocar aqui o nome e em seguida uma senha. Você pode também gerar uma senha, mas eu recomendo que você coloque uma senha que seja fácil de lembrar. Então você vai anotar essas informações de usuário e em seguida senha. Aqui na verdade é o seu site-Jamilton, mas você pode colocar, por exemplo, site-o seu nome. Em seguida eu vou clicar aqui no botão enviar e ele vai começar então a criar aqui o meu primeiro projeto. Vamos então aguardar. Ele já exibe uma mensagem de que o site foi criado. Agora escolha a sua arma de criação em massa. Na verdade ele aparece aqui traduzido. Então nós vamos fazer o instalar o WordPress. Nós vamos então selecionar aqui o W para fazer a instalação do WordPress. Clico no botão selecionar e em seguida eu vou criar agora informações importantíssimas na hora de você acessar o WordPress. Nós vamos criar o nome de usuário e em seguida uma senha. Essa senha ela tem que ter mais de 12 caracteres e incluir uma letra maiúscula, número e caractere especial e não pode conter nome de usuário do banco de dados ou fragmentos do usuário. Então bem, nós já criamos então o nosso site, que é o site do Jamilton, colocamos uma senha e agora nós vamos criar o usuário
usuário que vai acessar o seu painel. Então imagine como uma rede social, como Facebook, Instagram, que você cria uma conta e toda vez que você coloca o seu usuário e senha, você consegue acessar a sua rede social. Então com o WordPress é mais ou menos assim. Você vai criar um nome de usuário, nesse caso eu vou colocar Jamilton e em seguida eu vou colocar uma senha. Essas informações é importante que você salve e você pode salvar essas informações como usuário do WordPress. Toda vez que você for acessar o painel do WordPress, você vai precisar do usuário e em seguida da senha. Eu então coloquei aqui uma senha, curso WP 23989, coloquei aqui IM e em seguida exclamação. Ele precisa ter uma letra maiúscula, precisa ter números e letras e em seguida precisa ter um caractere especial, como exclamação, arroba e assim por diante. Como eu coloquei o nome de usuário Jamilton, eu não posso escrever Jamilton aqui. Em seguida eu vou colocar o idioma e você pode escolher português e eu vou clicar agora no botão instalar. Nós escolhemos então o idioma português. Vamos então aguardar a instalação do WordPress. Ele já exibe esse painelzinho, ele fala que está recuperando os arquivos do WordPress e ele vai então fazer a instalação. Vamos então aguardar um pouco. Enquanto isso você pode tomar uma água, um café e já estou de volta. E ao finalizar aparece aqui parabéns, está pronto, ir para a página de configuração. Nós vamos então clicar em ir para a página de configuração e aqui você vai acessar o WordPress. Você vai colocar o nome, no meu caso eu coloquei Jamilton. Agora há pouco você configurou um usuário e uma senha e ele vai permitir que você acesse o painel do WordPress. Então vou colocar aqui usuário e senha e ao colocar usuário e senha, perceba que é aquela senha que eu configurei anteriormente, curso WP 2398 e assim por diante. Vou colocar então aqui Jamilton, lembre-me e em seguida eu vou iniciar sessão e agora eu já acesso o painel do WordPress. Aqui no painel do WordPress ele mostra algumas informações, mas antes você vai perceber que aparece aqui multimédia, WP Forms, várias informações que nós não vamos utilizar. Primeira coisa que nós vamos fazer é vir aqui em opções, em seguida eu vou aqui em geral. E aqui em geral, você pode até fechar essa opção, eu vou descer um pouco mais, aqui tem várias configurações, mas uma coisa que eu quero fazer é o idioma do site. Aqui aparece português, mas eu vou localizar o português do Brasil, então você vai selecionar português do Brasil e em seguida guardar alterações, por isso que a tradução não aparece aqui tão interessante. Bem, ao fazer isso, agora sim, já deu certo, já aparece painel, mídia, você viu que aparecia aqui um nome diferente, comentários. Nós vamos agora clicar aqui em plugins e eu vou em plugins instalados. Por enquanto não se preocupe, nós vamos apenas fazer uma configuração padrão, mas depois eu vou explicar passo a passo. Perceba que eu tenho vários recursos aqui, que você tem o botão ativar e eu posso desativar. Na verdade, aqui em plugins, nós vamos desativar porque eu não vou utilizar esses plugins. Eu desativei um, esse aqui eu também vou desativar. Ele exibe uma opção no Google Analytics. Eu vou colocar aqui I no longer need the plugin e submit e deactivate. Ao fazer isso, ele então desativou. Todos os plugins aqui, perceba que vai estar desativado, na verdade faltou um, eu vou desativar aqui. Se você tiver algum plugin ativado, você vai desativar. Por quê? Porque eu quero ter uma instalação limpa para que você consiga ativar e criar plugins posteriormente. Bem, feito isso, nós já temos então o painel configurado. Você pode clicar aqui no painel e em seguida eu vou em início, eu consigo até fechar isso aqui tudo para que não apareça mais. Ele tem aqui um bem-vindo que eu posso clicar aqui no dispensar, posso fechar também essa tela e ele já exibe então o painel principal aqui do WordPress. Você pode também visualizar o site. Para isso eu vou aqui em site Jamilton, visitar site. Perceba que quando eu criei o site Jamilton, ele aparece agora aqui, site Jamilton. Eu vou clicar em visitar site e você consegue visitar o site. Por enquanto o site não tem nada, está vazio, mas depois nós vamos acessar. Perceba que quando você está logado, eu posso a todo momento clicar aqui em site, voltar aqui no painel novamente e aqui no painel é que eu faço o gerenciamento do meu site WordPress. Já nas próximas aulas você vai ver como utilizar o WordPress, mas por enquanto nós ficamos por aqui. E com isso nós encerramos essa aula. Até a nossa próxima aula.